Não consigo expressar adequadamente a falta que sinto dele. Nossa amizade vem de longo tempo. Durante uma semana fria e com neve, no final de janeiro, dezenas de milhares foram ao centro de conferências, no centro de Salt Lake City, para homenagear a vida e o serviço do presidente Gordon B. Hinckley e despedir-se do 15º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 2 dias depois do funeral, foi anunciada a nova presidência. O presidente Thomas S. Monson assumiu a responsabilidade da liderança global da Igreja, como seu novo profeta, enquanto do quórum dos 12 apóstolos veio o novo membro da primeira presidência. Antes, porém, o falecimento do presidente Hinckley aos 97 anos. Ocorreu em sua residência em Salt Lake City no domingo à noite, 27 de janeiro de 2008, cercado de membros da família. Nos dias que se seguiram, milhares de pessoas de todas as áreas locais esperavam para entrar no centro de conferência, localizado no outro lado da Praça do Templo. Eles vieram prestar homenagem ao presidente Hinckley enquanto seu corpo repousava dentro desse monumental local de reunião da igreja, que foi planejado e construído sob a direção do presidente Hinckley. A bandeira nacional e estadual foram hasteadas a meio mastro, em Utah, e por 2 dias o centro de conferências se tornou o cenário de uma grande manifestação de respeito e gratidão pelo profeta e presidente que mais viveu na história da igreja, um homem lembrado por suas ações, compaixão e visão. Acho que ele amava as pessoas e o que fazia por nós era sincero. Ele amava o que fazia, não era só pelo chamado ou porque era esperado dele, mas era de fato sincero no que dizia e fazia por nós. Acredito que o legado que ele deixou é de bondade, gentileza e amor. Ele é o exemplo mais semelhante a Cristo que poderíamos ter hoje na Terra. As pessoas esperaram no intenso frio até 5 horas para vê-lo, antes de entrarem no centro de conferências e chegarem à Galeria dos Profetas. Essa ocasião foi a primeira vez que a galeria foi usada para tal finalidade. Para a geração mais nova da igreja, o presidente Hinckley foi o único presidente que conheceram. Sinto-me como se ele fizesse parte de minha família e desejo me elevar um pouco mais e ser um pouco melhor por causa dele. E queria demonstrar meu respeito a ele vindo aqui hoje. Vamos sentir falta dele. Há uma perda no mundo porque ele não está mais conosco. Sua influência e seus ensinamentos continuarão. E sou grata pela oportunidade de tê-lo tido como nosso profeta. Eu o amo profundamente. Eu vim para prestar homenagem a ele e sua família, principalmente. Ele tem sido um grande exemplo de herói em minha vida. Com certeza, sua fé fortaleceu a minha e me ajudou a aumentá-la. Ao término da visitação, cerca de 60 mil pessoas tinham prestado homenagens a ele. Vieram tantas pessoas que o último dia de visitação foi prolongado até quase meia-noite para dar oportunidade a todos. Ao mesmo tempo que Salt Lake City ficou repleta de visitantes devido ao falecimento do presidente Hinckley, membros da igreja em outras partes do país também relembraram sua vida e a liderança. O melhor modo de recordá-lo é lembrar quantas lições ele ensinou às pessoas em todo o mundo e a expansão que aconteceu na igreja por causa de sua liderança. Tudo o que ele nos ensinou era algo que o Pai Celestial queria que soubéssemos. Ele foi um grande profeta, foi um grande mestre para todos nós e um grande exemplo para seguirmos durante toda a vida. Ele era uma pessoa muito animada. Era um ser humano maravilhoso, tinha grande senso de humor. Nas montanhas do oeste, depois de muita neve e temperaturas abaixo de zero, o dia 2 de fevereiro amanheceu ensolarado para as milhares de pessoas que se reuniram para o funeral. A igreja transmitiu os serviços via satélite em quase 70 idiomas para todo o mundo e compartilhou o programa com agências de notícias nacionais e internacionais. Entre os que ofereceram condolências à família Hinckley e à igreja estavam Mike Leavitt, representando o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, o líder majoritário do Senado, Henry Reid, e o ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, bem como outras autoridades e membros do Congresso. O presidente Thomas S. Monson dirigiu os serviços e adicionou seus próprios comentários sobre o amigo e colega, que serviu na igreja por mais de 44 anos. Ele era uma ilha de calmaria em um mar tempestuoso. Era um farol para o navegante perdido. Era seu amigo e meu amigo. Ele nos consolava
e acalmava quando as condições do mundo eram difíceis. Ele nos guiou sem se desviar do rumo que nos levará de volta ao nosso Pai Celestial. No funeral, o coro do Tabernáculo Mórmon cantou hinos, inclusive 2 escritos pelo presidente Hinckley, Vive o Redentor. E o que é isso que os homens chamam de morte? Cada hino fala da confiança em Deus, do exemplo, otimismo e esperança, princípios vividos por Gordon B. Hinckley e testemunhados pelo presidente Henry B. Eyring. Quando um problema difícil enfrentado pela igreja era trazido a ele, ouvia com atenção. Fazia talvez 1 ou 2 perguntas para ter certeza de que entendia o grau da dificuldade enfrentada. E aqueles que trouxeram o problema sabiam que ele o entendia. Sempre dizia calmamente, com um agradável sorriso, algo como: as coisas vão dar certo. Boyd K. Packer explicou a uma audiência mundial como é a sucessão na liderança do sacerdócio no falecimento do presidente da igreja. A sucessão na presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um processo extraordinário. Sempre o apóstolo sênior se torna presidente e o apóstolo sênior seguinte se torna o presidente do quórum dos 12 apóstolos. As revelações contêm verdades e instruções pelas quais as autoridades gerais administram a igreja. Qualquer que seja a crise ou a ocasião, as diretrizes e a orientação podem ser encontradas nas Escrituras. O funeral salientou as realizações do presidente Hinckley, mas não foi possível mencionar todas elas. Ainda assim, algumas foram citadas mais de uma vez. Gordon B. Hinckley, que nunca hesitou em falar sobre os sacrifícios dos pioneiros mormons, foi ele mesmo, em muitos aspectos, um pioneiro. Devido a ele, o número de templos no mundo foi duplicado durante sua presidência. Ele viajou por terras distantes para ver o crescimento da igreja, estabeleceu um fundo para ajudar os membros da igreja a obterem uma educação e levar avante o trabalho do Senhor. Enquanto o cortejo se dirigia ao cemitério de Salt Lake City, pessoas se reuniam nas calçadas numa última homenagem, agitando bengalas e lenços numa demonstração de amor e admiração. Uma das lembranças favoritas do presidente Hinckley foi quando lhe cantaram parabéns em seu aniversário e ele usou a bengala para acenar à multidão. Ele foi um homem maravilhoso que ensinava as pessoas do mundo com compaixão e bondade. Após o serviço, a família Hinckley e os líderes da igreja se reuniram no cemitério. O elder Richard G. Hinckley, dos 70, filho do presidente Hinckley, fez a oração dedicatória e pediu que o local fosse santificado e consagrado para que futuros visitantes possam prestar suas homenagens e renovar com o Pai Celestial sua gratidão pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Com a última oração, o som da gaita de fole dissipou-se nas montanhas com a música Hoje ao Profeta Louvemos e Maravilhosa Graça, e uma das prediletas do presidente Hinckley, Danny Boy. O corpo do presidente Hinckley foi então sepultado junto ao da esposa Marjorie Pay Hinckley, que faleceu em abril de 2004. O túmulo contém o solo de Lancashire, Inglaterra, para simbolizar o amor do profeta pelas Ilhas Britânicas, um amor que começou há muitos anos quando lá serviu como missionário.